live do presidente Bolsonaro, porque ele foi muito curioso, porque o foco dele ali não foi o Lula, não. Ele desviou o foco nos últimos tempos, ele tem desviado o foco nos últimos tempos para outro adversário dele, Sérgio Moro, que já foi aliado dele, o ex-ministro Sérgio Moro. E ele usou bons minutos ali para falar. E aí ele citou a Vaza Jato, foi muito curioso nesse momento. Ele disse que a divulgação da troca de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato expõe, segundo Bolsonaro, uma vergonhosa troca de informações. Vamos ouvir o que ele disse. Então, no dia 11 de junho, eu fui com ele aqui num evento da Marinha, prestigiando o Moro, porque ele estava muito abatido na questão do Lava Jato. Eu tive acesso a muita coisa que ia acontecer lá. Vergonhosas trocas de informações, que eu tive conhecimento depois, mas dando moral para ele. E agora ele chega aqui, né, quer ser candidato, é um direito dele, tá certo? Está agora atacando aí, dizendo que no dia 8 de novembro de 2019 ele era ministro e eu comemorei o Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Falta de caráter. Tá? Saiu do governo pelas portas dos fundos. Tá? Traindo a gente, querendo trocar o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, com a sua indicação para o Supremo. Ó, você me indica para o Supremo e daí você troca o diretor-geral. O diretor-geral está em lei, a atribuição é minha a trocar, não é nem o ministro. Mas mesmo assim deixei nomear o senhor Valeixo lá. Tá? E não funcionava a justiça. Daí ele sai atirando também, falei que eu não me empenhei para aprovar a segunda instância. Quem aprova? Quando tem algo para a tua área, para o Congresso aprovar, eu que vou lá ou é você? É você, o ministro que vai, o ministro que trabalha, que bota a cara. Tá aí, ele falando sobre Sérgio Moro, é muito curioso, né? Como as coisas mudam. Só para situar as pessoas aqui, para quem não sabe, ele estava respondendo a uma entrevista que Sérgio Moro deu a uma rádio no Paraná, e Sérgio Moro, nessa entrevista, disse que o presidente Bolsonaro, quando Lula saiu da cadeia, ele comemorou essa saída de Lula da cadeia, porque ele disse que isso seria muito bom politicamente para ele. Foi aí que ele ficou muito bravo e respondeu. Como é que você vê esses ataques aí de Bolsonaro a Moro, hein, Josias? Você sabe, Fabíola, que essas lives do Bolsonaro, elas nunca tiveram interesse público, né? Nada que resvalasse no interesse público, mas ele está virando um extraordinário programa de humor. Eu me divirto muito assistindo isso, é uma coisa impressionante. Ele ontem gastou 6 minutos, eu contabilizei aqui no cronômetro, 6 minutos com o Sérgio Moro. Mostra que o Sérgio Moro está incomodando muito o Bolsonaro, porque está subindo na pesquisa e o Bolsonaro o enxerga como uma ameaça. Houve um tempo em que o Sérgio Moro enxergava o Bolsonaro como um defensor da Lava Jato, e o Bolsonaro via o Sérgio Moro com as qualidades de um super-ministro da Justiça. Nomeou e deu a ele esse título de super-ministro da Justiça. Hoje, os dois informam que consideram um ao outro pessoas de baixíssima qualificação. Eles ainda não notaram, mas essa troca de ataques, ela oferece às pessoas um festival de autodesqualificação. O Bolsonaro chama o seu ex-ministro de palhaço, de mentiroso, disse que falta caráter ao Sérgio Moro, e horas antes, como você lembrou aí, numa entrevista concedida a propósito do lançamento do livro dele lá em Curitiba, o Moro tinha declarado que o Bolsonaro, em vez de ajudá-lo no esforço para restabelecer a regra que permitia a prisão de condenados na segunda instância, ele celebrou a libertação do Lula, por achar que isso lhe renderia dividendos políticos. Aí o Bolsonaro diz que o Moro é um mentiroso deslavado. E aí tem um momento que o Bolsonaro faz uma pergunta típica dos grandes professores. Ele diz assim: aprendeu rápido a velha política, hein, Moro? Com um professor como o Bolsonaro, quem não aprenderia, né? E o Bolsonaro jogou a Vaza Jato no ventilador. Isso é o calcanhar de vidro do Moro. E fala, olha, eram conversas realmente muito desqualificadas. Então, nesse ponto, pelo menos,
o Bolsonaro concorda com o Lula. Os dois detestam o Sérgio Moro, né, e vão se dedicar a desqualificá-lo durante a campanha. Aí tem um outro trecho, Fabiola, também muito interessante, que a pretexto de rebater a acusação de que ele se rendeu à velha política, o Bolsonaro pergunta, estalando de cinismo, né, se o Moro não sabia que grupo político ele integrava antes de virar presidente. Aí ele diz assim, como se todo mundo do Centrão não prestasse. Quem se lembra do que o Bolsonaro disse a respeito do Centrão em 2018 fica muito impressionado com esse tipo de coisa, né? Então, eu achei, Fabiola, essa troca de ofensas muito didática. É como se os dois, depois de andar de mãos dadas, descalços, no bosque, eles se dedicassem agora a plantar espinhos no caminho um do outro. O problema de uma discussão de duas pessoas que acham que o outro não cheira bem é o mesmo problema de dois gambás que decidem brigar. Mesmo quem ganha a briga sai fedendo. É fedor para tudo quanto é lado, muito bom. Muito boa essa, gostei. Dois gambás brigando. Coloca aqui na tela para mim, tem uma, eu achei interessante aqui no painel da Folha hoje, a Camila Matoso traz uma informação que eu acho importante aqui, ó. Os presidentes, na verdade é uma expectativa, né? Os presidentes de alguns dos principais partidos do país atualizaram seus diagnósticos eleitorais. A gente tem feito isso nas conversas, né, José? A gente tem percebido isso nas conversas com muitos líderes políticos que a gente está trazendo aqui no nosso programa. E estão falando ali que Sérgio Moro pode ultrapassar Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto já nos próximos meses. Você acha isso, Josias, que isso pode acontecer? Eu acho que fazer prognósticos assim, a gente fica parecendo menos jornalista, menos analista político e mais adepto da quiromancia, né? A minha sensação é de que a largada do Moro, nós já comentamos isso aqui, ela surpreendeu, porque ele saiu de um patamar em que ele passou a medir forças com o Ciro Gomes, que era o terceiro colocado, e começa a se descolar do Ciro Gomes. Então, o que dá para dizer é que o Bolsonaro, que tem as suas pesquisas, ele não está falando no escuro, ele também faz as suas sondagens eleitorais, ele sabe que o personagem é um personagem que tem um certo ar de crescimento, ele tem um viés de crescimento, e ele enxerga assim como uma ameaça. Então, por isso ele bate tanto no Sérgio Moro, depois de ter sido seu ministro, né? Então, esse risco existe e as pesquisas até sinalizam isso. Agora, não dá para dizer se o Sérgio Moro vai continuar crescendo, se ele tem um teto, se vai parar. O fato é que ele mexeu com a configuração dos candidatos. Então, quem esperava se aliar ao Sérgio Moro agora tem que começar a analisar se vale a pena ficar numa posição secundária na coligação dele, como vice e tal. E quem não gosta do Sérgio Moro, que vai rivalizar com ele, precisa caprichar nos ataques, para ver se inibe o crescimento. Então, ele entrou de uma forma que assustou os contendores. Isso dá para dizer. Se ele tem teto ou não, nas próximas semanas e meses, nós vamos saber.